Coisa linda, como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor. Como a gente sempre fala, tua perseverança motiva a minha perseverança, o teu testemunho motiva o meu testemunho, a tua presença, a tua perseverança ajuda na minha perseverança. E hoje vamos falar com a Fábio, a assinante lá dos princípios do movimento. Né? Boa noite, Fábio. Boa noite. Tudo bem? E aí? Tudo na paz? Tudo na paz. Tá chique com esse quadro aí da Santa Ceia atrás, hein? É, né? Que espetáculo. Um quadro da Santa Ceia, assim, é uma bênção na nossa casa, né? Fábio, seja muito bem-vinda. Obrigado por atender o nosso convite. Sabe que a tua família aí, Gastão, Júlia, o Rafa, família histórica do nosso movimento, amigos muito especiais de toda uma vida. Vamos escutar o que é que a Fábio falou lá quando ela gravou o CD. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e coração algum jamais sentiu o que está reservado aos que são perseverantes, aos que amam e são fiéis. Como posso não sorrir se Deus me ama? Foi o lema que marcou o 26º Cenáculo de Maria. Quantas vezes eu escutei tu dizer isso, hein? Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e coração algum jamais sentiu o que está reservado aos que são perseverantes, aos que amam e são fiéis. Como posso não sorrir se Deus me ama, o lema do teu retiro, 26º Cenáculo. Hoje é dia de testemunho de fé, contar um pouco a tua vida, da onde veio a Fábio, a sua infância, o que fazia, né, o seu chamado para o cenáculo, o que faz hoje, onde é que trabalha, né, muito envolvida sempre com a igreja, com a paróquia, com tudo. Então, brinda os nossos ouvintes, a nossa audiência da nossa TV Cenáculo, com o teu testemunho de fé. Toca a ficha aí. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Nem sempre é fácil falar da gente mesmo, mas hoje alguém disse assim, fala daquilo que tu faz. Eu nasci aqui em Tupandi, sempre morei em Tupandi. Tenho mais 2 irmãos, tanto que eu sou a caçula. Quando eu nasci, tinha 7 anos de diferença e o meu irmão não me queria. Tanto que ele sempre dizia que ia terminar comigo. Até um dia, então, eles tentaram ver se realmente o que ele ia ser capaz de fazer. Colocaram um tronco no bercinho, na caminha, e realmente ele foi lá com o falcão, com a foice, queria matar, né? Ou seja, ele não me queria, mas isso era, né, aquela inveja, aquele ciúme de irmão, né? Mas hoje está tudo bem. Então, o meu outro irmão depois foi para o seminário e a gente sempre tinha essa ligação, então, assim, bem forte com a igreja, desde sempre, graças a Deus, o pai e a mãe nos levaram, nos conduziram sempre para a igreja. Então, praticamente a gente nasceu na igreja, um trabalho diretamente, a mãe diretamente sempre envolvida, e a gente foi acompanhando isso. Fui batizada no dia 24 de julho, a minha primeira Eucaristia dia 13 de setembro de 1987, depois, então, a Crisma. E daí entrou o Padre Léo Schneider, já falecido. Quando eu fui, então, para fazer a minha inscrição de Crisma, ele me questionou, o que tu quer? Fazer a Crisma, como todo mundo. Tá, como todo mundo? Sim, como todo mundo. Daí ele disse, então, tu não vai fazer a Crisma? Daí eu, tá, mas qual a diferença? Todo mundo faz a Crisma e deu. Não, mas o que tu quer depois da Crisma? Nada. Simplesmente fazer a Crisma e deu. E daí ele disse, então, tu pode ir para casa, tu não vai fazer a tua inscrição. E eu sou meio cabeçuda também, então tá. Então, fui para casa, não fiz minha inscrição. Depois ele até veio conversar, ele disse, não, tu pode fazer. Eu disse, não, agora eu também não quero mais. Deu. E eu, então, fiquei pensando muito isso. Fazer a Crisma, por que ele me questionou? O que ele quis me dizer? E aquilo foi mexendo comigo.
E tanto que eu fiz a minha crisma com 17 anos, e não com 14, 15, como normal fez, porque eu não fiz, né? Depois ele até quis que eu fizesse, eu disse, não, agora eu vou esperar até a próxima turma, porque eu quero ver de fato o que é essa crisma. Só que, antes disso, ele, sabendo que eu ia ser do rebanho dele, ele já me envolveu na catequese. Então, antes de fazer a crisma, eu já tinha uma turminha de Eucaristia, não sozinha, mas junto com ele. Até no início do ano, a gente começou uma nova turma e uma da mãe disse, Fábio, tu foi minha catequista, hoje tu vai ser do meu filho. Lembra que a gente tinha catequese ali nas sacristias e não sei o quê? E realmente, então foi assim, antes de fazer a crisma, eu já estava no meio da catequese. Com 17 anos eu fiz a minha crisma, né? E ele assim, não, agora eu te quero para isso aqui. Tanto que a gente vivia muito na casa paroquial. A mãe e umas senhoras limpavam a igreja voluntariamente, então eu sempre ia junto. Antes disso, os meus 2 irmãos sempre estavam também envolvidos em grupo de jovens, Jucate naquela época, e eu me metia e junto, né? Mesmo não tendo idade, não tendo volta e meia, quando eu sabia que tinha encontro lá, estava eu com eles, né? Então o Padre Léo, na época, não tinha secretária, tinha alguém que fazia o trabalho da casa, mas a igreja era sempre trabalho voluntário. E a mãe, mais uma e outra senhora, normalmente eu e a mãe, mais uma, 2, limpávamos a igreja. E o meu servicinho, né, até hoje tem os bancos, mas o servicinho era limpar os bancos, nossos bancos têm uns enfeites, então eu tinha que limpar aqueles enfeites e coisa, era, né, quando se falava limpar a igreja, eu inventava de tudo para não ir, mas tinha que ir. O padre lá uma vez disse, eu vou te dar um servicinho aqui, tu não quer trabalhar aqui comigo? Daí aquilo eu disse, Daí, no fim, ele disse assim, quer saber? Tu mesmo não vai aguentar. Eu vou te dar 3 meses antes de assinar a carteira. E daí nós vamos ver. Tudo bem. Então, dia 1º de junho de 1993, eu comecei a trabalhar. 27 anos. Ele disse, eu vou fazer só um teste. Ele tinha uma máquina de escrever eletrônica. Daí ele disse, essa tu só vai usar no dia que tu souber datilografar. Daí ele me deu uma velha, eu tive que ficar 2, 3 horas por dia, tive que aprender a primeiro a escrever ali, e depois ele me deu a máquina eletrônica. Então, foi um processo. Depois de 2 semanas, ele veio e disse, me traz a carteira. Eu disse, não, tu disse 3 meses de teste, e 2 semanas não são 3 meses. Eu disse, não, eu vi que tu vai ficar. Eu disse, não, é 3 meses, depois tu vai ver. E realmente, então, depois, dia 1º de agosto, ele assinou a carteira. Então, oficialmente, seria dia 1º de agosto, com carteira assinada. A única firma que eu tenho carteira assinada, quando a gente trabalha no que a gente gosta, não é um emprego. É muito mais, né? Hoje, tu vê que 27 anos atrás, ver toda a história, tudo que passou, é muito gratificante. Hoje, tu vê a confiança das pessoas, as pessoas vêm te contar segredos que não sei nem se às vezes contam pro esposo ou esposa, e essa confiança. Então, essa história realmente é muito mais do que apenas um emprego. Eu não consigo, até tanto que eu não consigo me desligar. Eu estou às vezes em casa, mas o pensamento, a função. Nós temos hoje o Padre Blasio conosco, que parece muito com o Padre Léo Schneider. O mesmo ardor missionário, o mesmo movimento, ele não consegue ficar quieto, sempre está a mil. Eu e ele temos uma sintonia muito forte e a gente consegue realizar esses trabalhos que lá em 93, 94, 95, eu aprendi com o Padre Léo, tanto que, por exemplo, o batismo a gente já fazia com o Padre Léo do jeito que nós estamos fazendo hoje. Muitas coisas o Padre Léo já estava fazendo que a gente hoje está voltando a fazer. É muito bom trabalhar dessa forma, tendo apoio, tendo incentivo. Qual é os padres que passaram então, desses teus 27 anos aí? Padre Léo Schneider, Padre Almiro Bira, também já falecido hoje. Depois veio o Padre Pedrinho Stefan,
Em 13 de março de 2002, ele ficou doente. Em 2002, então, a gente ficou o ano todo sem padre, só eventuais. Então, o padre Jacinto Palebra, que celebrava, e o padre José Rode, ali do seminário do Colégio Santo Inácio. Então, eram os dois, assim, que volta e meia estavam conosco. Em 2003, veio o padre Léo Stout, que está conosco até hoje, né? Em 2016, ele foi transferido para Bom Princípio. Depois, ele teve pequenos problemas de saúde e acabou voltando para ficar conosco. Então, foram esses os padres, cada um com o seu jeito, a gente sempre se adaptando. Às vezes era fácil, outras vezes, que nem o padre Léo, ele veio do Pará diretamente para a nossa paróquia. E eles falavam que a paróquia de Tupandi era exemplo, né? Só que o que acontecia? Nós vínhamos de 30 anos do padre Becker, e era um costume, um jeito, um ritmo, e não tinha lideranças. E a primeira coisa que o padre Léo Schneider queria era lideranças. Tanto que hoje, muitos dos frutos são lá de 93, 90, 91, 92, que ele semeou. Tanto que a gente fez a crisma depois, ele sempre tinha gincana bíblica, ele sempre tinha um jeito renovador de fazer as coisas acontecer. Lógico, as pessoas muitas vezes não entendiam, porque era fora daquele ritmo normal, mas, ao mesmo tempo, hoje nós entendemos muita coisa do que ele fazia naquela época, que hoje nos vem à mente e faz a diferença. Tanto que, em 94, ele tinha em cada comunidade, tinha um grupo de jovens. Jucate era do centro, Jucasa era Jucari, em cada comunidade tinha o seu grupo de jovens. No centro, as reuniões eram todos os domingos, e a sala sempre cheia com 30, 40 pessoas. Hoje, as nossas lideranças são muito daquele grupo de jovens, porque era uma coisa bem fiel. E eu, não estando na idade, mas ia junto, sempre estava meio metida ali, né? Como tinha as irmãs franciscanas, que também volta e meia participavam, então, se eu não ia por via dos meus irmãos, eu via por elas, né? Porque volta e meia elas queriam que eu fosse junto no juvenato e fazia encontro com elas, então tinha um jeito de eu estar junto no grupo de jovens. E em 94, o padre Léo queria formar lideranças. Ele disse, nós não podemos ficar no nosso ninho, nós temos que ter outra visão, nós não podemos ficar parados no tempo. E ele, então, sugeriu o CLJ. Nós já tínhamos numa comunidade 3, 4 pessoas que fizeram por Salvador do Sul, mas que, né, não era a nível de paróquia. E em outubro, dia 28, 29 e 30 de outubro de 1994, eu, mais 4 jovens e um casal de tios, fizemos o 12º CLJ. E nós voltamos, então, com todo aquele ardor, tanto que as pessoas falaram, vocês mudaram de religião. Então, no início era bem complicado, porque as pessoas não aceitavam, não queriam, não... Tanto que daí a gente teve dificuldade com o grupo de jovens Jucate, porque daí eles, vocês vieram para destruir a gente. Tanto que a gente levou um bom tempo para poder caminhar, né? Para a gente poder evoluir, digamos, para a gente fazer a fusão dos dois grupos. Tanto que no grupo de jovens tinha as pessoas de 30, 40 anos, e o CLJ era até 17, então nós também tínhamos esse problema, mas isso foi tudo sendo superado quando eles subiram. Quando o padre Léo notou essa dificuldade do grupo de jovem do CLJ até 17 anos, em 96 ele foi atrás do Cenáculo de Maria, porque ele viu que ali então tinha uma lacuna que ele precisava preencher, e ele então queria dar uma continuidade, né? Ele viu que esses que estavam a mais de idade não pertenciam mais ao CLJ. Ele queria alguma coisa diferente. E na época, então, o Gastão, por acaso meu marido, digamos que trouxe, né, via Gastão, o padre Léo conseguiu trazer, então, o cenáculo para Tupandi. Tanto que ele chamou 12 pessoas, né? Naquele pré, eu estava, mesmo não sendo cenante, não sendo pré-cenante,
Mas, como estava na paróquia, eles precisavam de alguém que ajudasse depois a fazer um tipo, a equipe 3, alguma coisa, né? Lá estava eu de novo para ajudar. O início, né, em 96, foi dia 27, 28, 29 de janeiro de 1996. Então, começou com o 9º Cenáculo de Maria, começou a história aqui em Tupandi. E a minha mãe foi uma das primeiras dessa equipe de 12 que estava junto. Né? Em 97, em abril, quando o Cenáculo estava comemorando os seus 5 anos, cada paróquia festejava os 5 anos do movimento na sua paróquia, e por acaso, naquele dia, o pessoal daqui se reuniu numa comunidade, Morro da Manteiga, que tinha um baile. E eu, as gurias, vamos ir. Eu disse, não, no outro dia eu tenho encontro CLJ em Arco Verde, e eu não vou ir. Tanto que nós estávamos servindo num casamento, e a mãe disse, não, levam ela junto para o baile. No fim, eu disse, tudo bem, se nós vamos, então até as 1h eu quero ir para casa. Não, tudo bem, ok. Nós chegamos lá no salão, e estava a turma do Cenáculo reunida. Como eu estava volta e meia com eles, ajudando, ou, né, tanto que o Gastão que trouxe, a gente conversava, mas eu incentivava ele para ir para o seminário, tanto que em 97, quando era Sexta-feira Santa, depois da celebração na matriz, eu fui junto na comunidade em Juiz de Castilhos dar uma pequena palestra para o grupo de jovens. Ele me levou para casa e nós toda viagem para casa falando de ele ir no seminário, né? E logo depois, né? Era em março, e logo depois, em abril, então, era dia 5 de abril, tinha esse baile. E a gente lá, volta e meia, dançando. E só que passou 1h, a gente não foi para casa, 2 horas, as gurias vão para casa, eu disse, não, vamos ficar mais um pouco. E foi. Tanto que, às 5 da manhã, a gente estava lá, de repente a irmã dele veio, ué, vocês dois juntos. Nós estávamos de mãos dadas sem se dar conta, né? E daí e agora? Eu pensei, bom, agora é sério? Agora não tem mais como dizer, eu vou no banheiro e não volto mais, né? Às vezes a gente dava essa desculpa. Pensei, meu Deus, e agora? Então, vamos lá. Então, a gente começou a nossa história juntos, ele no Cenáculo, eu no CLJ. Só que chegou um tempo em que não dava mais, né? Porque nós tínhamos, quando não tinha Cenáculo, eu tinha CLJ, então, em 98, eu fiz o 15º Cenáculo de Maria, o importante é o Cristo, e ali, então, começou a nossa história juntos, no Cenáculo de Maria. Fui chefe do 26º, né, onde realmente essa frase, né, olhos jamais viram, coração algum jamais sentiu, sempre me marcou. Os sofrimentos de hoje não são nada quanto as glórias que Deus tem reservado para vocês. O que a gente está vivendo? Isso não é nada diante da grandeza, do amor de Deus, diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Só que muitas vezes a gente insiste em deixar de lado, né? Sempre tivemos a oração muito presente em casa, tanto que a gente, de noite, era sagrado, a oração do terço, né? O pai não era muito de falar, de não sei o quê, mas era a hora a gente percebia quando ele sentava no lado do fogão, a mãe pegava a imagem da Sagrada Família, a gente sabia que era a hora de rezar. Querendo ou não, a gente sentava ali, às vezes, né, não querendo rezar, mas a gente rezava. Hoje, eu vejo como aquilo fez a diferença, como o rezar fazia bem, né? O rezar ao lado do fogão, o pai, a mãe, normalmente conduzindo, a gente, às vezes, não querendo rezar junto, então, eles até não falavam nada, mas tinha que estar ali junto. Então, isso foram coisas, assim, marcantes. A gente até não precisava ir na missa aos sábados. Aí tu ia no baile sábados à noite, domingos, o pai às 7 horas batia na porta. E não tinha essa, eu acho que eu não vou hoje. A gente, quando o pai batia na porta, não tinha o que dizer, agora, hoje eu não vou. E só que isso, como fez diferença.
Tanto que hoje o pai já é falecido 2 anos. No dia do enterro, o padre disse assim: eu, como padre, muitas vezes questiono minha fé vendo o Atair vindo para a missa. Isso até hoje mexe comigo, assim, eu fico pensando. Às vezes eu vou na igreja, vejo aquele lugarzinho dele vazio. Por quê? Porque o pai, mesmo de cadeira de rodas, podia chover, ele pegava o guarda-chuva dele e lá ele ia para a missa. Não tinha tempo ruim para ele. Ele, de repente, não entendia a missa, não compreendia tudo que era falado, com certeza não, mas aquele estar ali, aquele fazer-se presente, isso era sagrado. Hoje já faz mais de 2 anos que ele é falecido, eu só lembro coisas boas dele. Tanto que no nosso casamento, que foi em 99, dia 13 de julho de 99, foi a última vez que ele caminhou. Na terça-feira seguinte, ele foi feito uma cirurgia e desde então passou quase 20 anos de cadeira de roda. Aos 56 anos, ele ficou em cadeira de rodas até os 76. Foi complicado, foi difícil, sim, né? A gente tem que aceitar. Quanto melhor a gente aceita, mais fácil é lidar com isso. Com certeza, o pai não falava muito, porque ele era muito de ficar na dele. E tanto que esses 20 anos, quanta coisa ele nos ensinou, quanta coisa a gente lembra, né? Depois, então, nasceu a Júlia, era o xodó, o Padre Léo Staud, na época, então, que a Júlia nasceu, ele dizia, tu traz ela junto aqui, porque a gente até ficava naquela, será que eu vou parar de trabalhar, como é que nós vamos fazer? E ele disse, não, tu vai trazer ela aqui na paróquia, e ela, tanto que cresceu na paróquia, né? Eu, com o Padre Léo, ajudando ele, e ao mesmo tempo os dois brincando, né? Então, ela vivia na paróquia e também junto com o pai e com a mãe, né? Depois, então, veio o Rafael, gravidez normal, tudo tranquilo, sem, né? Quase não chegamos ao hospital, ele nasceu quase antes, porque tão fácil foi. Tudo bem, tudo tranquilo, e de repente apareceu plaquetas baixas. Daí o médico, não, tem que internar na UTI, e não sei o quê. E ele nasceu em São Sebastião do Caí, e levaram ele para Montenegro. E eu tive que ficar no Caí. Então foi, assim, parecia que, e agora? Tiraram um pedaço. Tanto que a médica me liberou antes, para eu poder ir lá, só que então, o que acontecia? Ele ficou 9 dias na UTI, durante o dia a gente podia ficar lá, eu, no caso, ficava com ele, e de noite a gente vinha para casa. Mas faltava algo. Então, hoje, o Rafael está com 11 anos, a gente até hoje não sabe ao certo o que aconteceu, por quê, mas a gente também não foi muito de questionar. Muitas vezes as pessoas vinham, por que tu não entregou o hospital, tu tinha que fazer alguma coisa, entregar a médica, porque não sei o quê, não ia resolver em nada, né? E daí, aquelas pessoas, né, tu estava sempre na igreja, olha só, Deus fez isso com teu pai, agora com teu filho também. Então, a gente respira. Eu hoje digo sempre que a gente conta 1000, porque até 10, às vezes, eu vejo assim, as pessoas são tão insignificantes, porque, na realidade, a limitação não está nessas pessoas que têm problemas, que têm deficiência. Hoje, a limitação maior está em muitas pessoas que se dizem sãs, normais, mas, na realidade, falta muito. Hoje, olhar para o Rafael é nossa inspiração, nossa bênção. Só olhar, ele não precisa falar. E eu até hoje eu olho muito para ele. Para que falar? Muitas vezes o silêncio fala mais. E ele nos ensina a cada dia, com o olhar, com o seu jeito. E com certeza ele nos ensinou a olhar o mundo diferente.
Quando ele nasceu, então, o Rafael chorava bastante, e o padre Léo disse, não, tu continua trazendo ele aqui. Só que eu estava sozinha na paróquia. Eu fazia o trabalho da casa e a secretaria, e ele também. O Rafael ficou na paróquia, cresceu na paróquia também, e também, volta e meia, ficava com meu pai, com a minha mãe. E o pai, a maior alegria do pai era poder pegar o Rafael no colo e dar a sua voltinha. O pai tinha uma cadeira elétrica, né, cadeira de rodas elétrica, então ele dava as suas voltinhas. Isso era, então, quanto maior ficava o Rafael, era mais difícil, mas ele dava um jeitinho de pelo menos dar uma pequena voltinha no pátio. 2011, dia 10 de outubro, nós aqui em casa olhamos um filme, O Milagre de Aparecida. E ali a história conta, assim, de um guri que sofreu um acidente, os médicos não deram nenhuma esperança, e a mãe, então, se agarrou em Nossa Senhora Aparecida e que ela ia dar um jeito. Resumindo a história, no final, realmente, o guri se salvou, a história verídica, ficou um voluntariado no Santuário de Aparecida. E eu, assim, fui dormir com aquele pensamento, isso só acontece em filme. Dia 11 de outubro, no meio-dia, a gente estava lá na mãe, eu e o Rafael, a Júlia já ia para a escola, e nós sempre sentávamos lá fora, tomando chimarrão, e o pai ia na rua dar a sua voltinha com o Rafael. E naquele dia, de repente, uma Kombi escolar parou. Ele só disse, Fábio, eu acho que o teu pai caiu no arroio. Assim, aquilo... E agora? Era o quê? Uns 500 metros, eu acho, mais ou menos. Saí correndo, não sei como, até chegar lá. Quando eu cheguei lá, eles já tinham tirado o Rafael. O Rafael estava com uma senhora no colo e o pai ali no barranco. Não tinha como os dois não cair. Eles ficaram amarrados com cipós, não sei como, porque o pai era pesado, a cadeira era pesada. E eu só olhei para aquela situação e disse, milagre acontece hoje também, né? Pensei, meu Deus, que tapa. De noite fui dormir com aquele milagre, só acontece no filme, e o milagre estava acontecendo ali. Por sorte, um gurizinho que estava esperando a Kombi viu eles cair e chamou o avô, e o pai, no caso, dizer que o avô caiu, e daí conseguiram correr lá, e o pai só falava, onde está o Rafael? Onde está o Rafael? Me deixem aqui o Rafael, só o Rafael. Então foi uma agonia, porque eu não conseguia pegar o Rafael no colo, uma senhora levou o Rafael então, e eu vim com o pai. E o pai só, onde está o Rafael? Eu disse, ele já está lá em casa. E o pai não acreditava. Resultado, os dois, mal e mal um arranhão, não dá para entender. Hoje, quando a gente passa por lá, depois disso, eles fizeram uma proteção, mas mesmo assim, a gente olha aquilo, não tem como. Então, milagres acontecem. A mãe, então, foi essa Maria, que estava no silêncio, ela que suportou tudo. O pai não era dando tanto de dar serviço, mas exigia atenção. E a mãe sempre ali, do lado, 24 horas. Hoje, a gente só tem a agradecer. E o Rafael, hoje, para nós, é isso. É uma bênção. Junto com a Júlia, nós só temos a agradecer. Olhar para o Rafael hoje é nossa inspiração. Ir com ele para a missa, ele nos faz entender a missa. Ele nos chama a atenção para os momentos especiais da missa. Na consagração, ele nos faz, agora algo importante está acontecendo. Ele não precisa falar, apenas com um gesto, com o seu jeito de ser, ele nos mostra. Então, hoje, a gente só tem a agradecer. A gente está na pastoral do batismo, né, que hoje é uma coisa muito importante, a gente visitar as famílias. Na catequese, né, hoje eu continuo na catequese, desde 92, não parei. Ter Deus faz toda a diferença. A gente pode ter muitas dificuldades, mas se a gente for olhar,
Jesus teve muito mais e ele venceu. Graças a Deus que a gente teve o Rafael. Graças a Deus que a gente pôde ter ele em nossa família. O pessoal está dizendo, né, representando aquilo que vocês são, né? Tu, Gastão, a Júlia, o amor desse povo pela Júlia, aí é brincadeira. Essa tua menina é uma luz, né? E o Rafa, então, daí se fala, o Rafael, aquela energia que ele passa para vocês, o Gastão, que eu encontro muito, sempre me fala isso, Fernando, o Rafael dá sentido a cada dia, a cada minuto da minha existência. Quero dizer assim, ó, do carinho, do amor, da gratidão, da amizade que a gente tem pela família de vocês, né? O Gastão começou o grupo em Tupandi, depois o Padre Léo, que é esse santo missionário que pisou nessa terra aqui, eu não tenho dúvida, ele é um cara que marcou a história, né, do nosso Vale do Caí, aqui da comunidade Tupandi, né? Então, uma alegria imensa, assim, ó, a gente poder ter te ouvido, a emoção toma conta, toda essa audiência para ti, toda essa presença, é realmente de gratidão pelo teu trabalho. Nossa, 27 anos na igreja, acho que realmente a igreja de Tupandi já não sabe mais o que é viver sem Fabiane Bervian Peixe, né? Porque eles vão ter que, depois quando tu não estiver mais aí, eles vão ter que te dar um jeito de tu, sei lá, arrumar alguma coisa para fazer lá, porque tu realmente fez história nessa comunidade. Quando o Padre Léo me fez esse desafio, eu fiz magistério, dei aula para classe especial. Então, muitas pessoas questionaram, mas o salário de professora, ou estando na escola, tu vai ganhar 2, 3 vezes mais do que na paróquia? Até pode ser. Com certeza eu teria ganhado mais, mas com certeza o dinheiro não é tudo. E o que eu vivi na paróquia, o que eu consigo fazer na paróquia, é muito mais do que o salário que eu ganho. Eu não, realmente, assim, se fosse olhar só pelo salário, então não tem salário que pague o que a gente vive ali na paróquia. Eu trabalho lá por amor. Como se diz, né, coisas que o dinheiro não compra. Eu quero lembrar muito especial o pessoal do Paraná, né? Sempre que a gente vai para lá, tive a honra, a graça de ser chefe lá, um carinho especial que a gente tem por eles também. E aí, Júlia? Rafa! 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 Olha, ele sabe que eu fazia, eu sempre faço, olha, eu sempre faço isso para ele, ele, o Rafa! Rafa! Meu Deus do céu, cara, assim tu me desmancha, meu. E aí, Gastão, como é que tá, meu irmão? Rafinha, oi, oi. Oi, Rafa. E aí, minha gente? Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite. Esse convite foi para a família. A nossa família ama muito o cenáculo, tá? Então, esse convite a gente, assim, me emociona falando, tá? Obrigado mesmo. Sim, um abraço, um chimarrão quente para todo o nosso povo do Sul aqui, tá? Os senantes, amigos que mandaram mensagem, tá? E o pessoal do Paraná, também quero mandar um chimarrão muito quente, tá? Para esquentar eles também lá, porque eles adoram chimarrão, né? Aê! Viva! Viva! Que espetáculo, gente. Queridos, que alegria. Essa amizade aí de 20 e tantos anos que certamente Deus nos deu e que vai se manter para sempre aí, que bom. Que bom que vocês existem. A Júlia só pelos 18 para virar cenante também e completar essa família cenante de coração. Gastão, Fábio, um beijo para vocês. Obrigado por tudo, tá? Parabéns. Rafinha, Rafa, ô Rafa, Rafinha. Alegria dele. Gente, nós amamos vocês, que bom que vocês existem. Obrigado pela oportunidade e um abraço a cada um que está escutando.